Olá, seja muito bem-vinda, nossa ouvinte do podcast Mães e Abraços. Você sabe que o nosso propósito é apoiar mães na educação de filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Olá, meu nome é Kaline Salim, eu sou psicóloga e como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pela maternidade, pelas possibilidades que ela traz. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar a nossa convidada especial de hoje, eu queria falar da nossa patrocinadora oficial, a Mamãe Elefante. Mamãe Elefante, gente, é uma assinatura mensal de fotos. Funciona assim. Você encaminha suas fotos pelo aplicativo de celular WhatsApp e recebe essas fotos no conforto da sua casa. Todo encontro eu trago o álbum para mostrar para vocês. E hoje eu trouxe aqui as fotos. E eu queria, quem está nos acompanhando assim por vídeo, eu queria que vocês olhassem para isso, gente. Olha a qualidade dessa revelação. Nós somos apaixonadas por essa assinatura de fotos e recomendamos para você. Se você é ouvinte do podcast Mães e Abraços, você tem 10 fotos adicionais no primeiro mês. Então, não perde tempo, vai lá no Instagram, segue a Mamãe Elefante Oficial e faça você também a sua assinatura. Será uma experiência incrível para você desfrutar aí com a sua família. E agora, eu queria convidar a Alcione Andrade. Gente, ela é maravilhosa. Uhul! Que felicidade de recebê-la aqui no podcast. Ela é apaixonante. E eu vou deixar que ela se apresente. Chega mais, Alce. Alce é para os íntimos, tá, gente? Chega mais, Alce, e brilhe no palco do Mães e Abraços. Ai, que emoção, que gostoso, obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de vocês terem chegado até mim e me dado essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Sônia Andrade, eu sou mãe de 3 crianças, o Joaquim já está com 10 anos, a Martina está com 7 e a Aurora tem 5, ela faz 5 segunda-feira. Eu sempre trabalhei com pessoas, é muito interessante porque eu fiz publicidade e propaganda na minha faculdade, e hoje em dia eu não gosto nem um pouco dessa parte, é a parte que eu mais peno para trabalhar nessa parte de marketing, assim, de, ai meu Deus, preciso de alguém que entenda. E o meu sonho sempre foi, quando eu comecei a fazer publicidade e propaganda, meu sonho sempre foi levar mensagens de amor para o mundo. Eu era meio sonhadora, assim, né? E eu achava que eu sabia o que era o certo e o que era errado, então eu falava, um dia eu vou ter muito dinheiro, e aí eu vou colocar outdoor pelas cidades, pelas capitais do Brasil, e eu vou sempre trazer mensagens convidando as pessoas a fazerem o que é certo, né? De perdoar, de não sei o que, sempre esses sonhos, assim. E aí, conforme eu fui indo, né, para o mundo profissional, para o mercado de trabalho, eu comecei a perceber que as coisas não eram assim tão simples, que era muito difícil entender o que realmente era certo, o que realmente era errado, e aí eu comecei a me sentir um pouco culpada, assim, de convencer as pessoas a comprarem coisas que elas não precisavam, porque esse era o meu papel como publicitária, que tinha um cliente que me pagava para e eu nem concordava com aquele cliente, mas fazer o quê? Eu tinha que fazer, e eu não tinha autonomia para dizer não, e aí eu fui, não é esse lugar que eu quero estar na minha vida. E aí eu fui, só que como publicitária, eu trabalhava sempre no atendimento, então era sempre na relação, né, com as empresas, com os clientes, com as pessoas, com os atores, com todo mundo ali. E aí eu fui para o terceiro setor, falei, quer saber, eu vou trabalhar então no social, se o que me pega essa questão social, eu vou para o social. Aí eu fiz sustentabilidade corporativa, fui para o terceiro setor, fui trabalhar numa ONG chamada Centro de Ação Voluntária de Curitiba, onde a gente fazia promoção dos voluntários em Curitiba. Então a gente dava curso para as ONGs, dava curso para as empresas que queriam estimular seus colaboradores a serem voluntários, ou, como a gente dizia nos programas de voluntariado empresarial, permitir que seus sonhos sociais fossem praticados com o apoio da empresa, né? E aí, nesse processo, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E aí, fui fazer coaching, me especializei em coaching de carreira, e aí me tornei mãe. E quando me tornei mãe, eu comecei a focar meu atendimento a coaching de carreira para mães. Porque eu comecei a perceber como a maternidade mexeu comigo, né? Eu falei, meu Deus, será que eu quero pegar esse trem de volta? Eu acabei de descer dele para ficar 6 meses com meu filho. Agora que eu vou voltar, será que eu quero esse mesmo vagão? Será que eu não quero pegar um trem para outro lado? O que está acontecendo aqui, né? E aí, como eu fiz toda essa análise, né, com a minha coach daí, porque eu era coach, mas tinha a minha coach, e assim, como psicólogas devem ter suas psicólogas, e educadoras parentais devem ter suas educadoras parentais, né, para pessoas que estejam dissociadas emocionalmente, possam ajudar a enxergar.
eu me reorganizei e falei, cara, é isso que eu quero fazer com as mães, porque a maternidade veio realmente como um convite incrível para a gente descer desse trem desenfreado, né? Quando a gente se torna mãe, assim, a gente leva chacoalhões e a gente repensa muita coisa. E aí eu comecei a trabalhar como coach de carreira para mães. E daí, nesse meio do caminho, eu trabalhei 3 anos só como coach de carreira, só para mães. Eu comecei a perceber, como eu comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil para lidar com o Joaquim, eu comecei a perceber que muitas das questões que a maternidade fazia a gente enxergar no profissional e os nossos desafios profissionais, na verdade, tinham a ver com os desafios de habilidades de vida, que era o que a gente não aprendeu na nossa infância, que era o que eu estava aprendendo, que eu tinha que reaprender para ensinar para o Joaquim. E aí foi esse boom, foi a partir daí que eu falei, não, eu quero ir aonde tudo começa, assim, e esse olhar da maternidade não para a carreira, mas a maternidade para a vida. E aí vai envolver especificamente o olhar para a nossa própria infância, para a nossa relação com os nossos filhos. E aí foi estudar cada vez mais profundo. Então, eu fiz o curso da disciplina positiva, depois eu fui para teoria do apego, e aí com a teoria do apego eu entrei em neurociências, comecei a estudar tudo que eu podia de livros que falasse de traumas, por conta, autodidata mesmo, e agora eu estou me especializando na Escola de Educação Positiva, né, na pós-graduação. Mas esse estudo aí foi todo a partir do processo, todo o estudo e especialização que eu tive no coaching, fui voltando daí para neurociências, e aí autodidata devorando livros. Daí teve um dia que começou a pandemia, e eu falei, Dinho, as pessoas estão desesperadas dentro de casa com seus filhos, e eu posso ajudar, vou começar a fazer live. E aí ele, você tá doida? Você vai fazer live? Como assim? Eu falei, vai que alguém assiste. Aí na minha primeira live tinha 30 pessoas assistindo, e tipo, eu não tinha nenhum seguidor direito, e já tinha gente assistindo. Eu falei, nossa, esse negócio vai dar certo, né? Aí eu fiz live, acho que uns 5 meses, e falei, gente, eu vou dar um curso. Aí o Jim falou, como assim a gente vai dar um curso? Meu marido, ele também é educador parental. Eu falei, vai ser um curso de casais, eu e o Dinho vamos dar juntos, ao vivo, assim. E eu vou, daqui a um mês eu vou abrir inscrição. Vai ser 10 vagas. Aí eu disse, você tá doida, Alce? Eu falei, se vender, eu monto o curso. Se não vender, eu não monto. E aí eu já abri a inscrição, vendeu todas as vagas na primeira manhã. E aí eu falei, Dinha, é isso, o mundo tá dizendo que é isso. E aí, a partir daí, eu comecei a dar cursos, foi super bacana. E aí desenvolveu tudo. Então, hoje faz 4 anos hoje, né? Esse ano faz 4 anos que eu dou curso sobre isso, e faz 8 anos que eu comecei esses estudos mais profundos daí na neurociências mesmo. A gente sempre fala aqui dos convites, são tantos convites que a vida, que a maternidade nos oferece, e a gente é grato por você ter aceitado tantos convites maravilhosos, porque a gente sabe que você impacta muitas pessoas. Eu conheci a Alce, gente, através de uma amiga em comum, porque os nossos filhos estudam na mesma escola, e essa amiga falou assim, Deise, você precisa conhecer ela, você precisa conhecer a Alce, ela é maravilhosa, ela tem me ajudado muito com a minha filha. Eu falei, gente, aí eu fui atrás, e realmente o seu trabalho é incrível, e a gente tem aprendido muito com você. A gente sabe que muitos de nós, a maioria de nós, na verdade, embora isso não seja algo consciente para muitas pessoas, nós viemos de infâncias muito difíceis, de relações parentais um tanto quanto violentas. Muitos de nós, desde sempre, estão muito desconectados com a sua própria essência, né? A gente tem dificuldade de saber quem nós somos, para onde vamos, e a maternidade nos convida para conectar, para nos conectarmos, para que a gente seja capaz de também se conectar com os nossos filhos e viver essa maternidade, né, de forma fluida, de forma amorosa. Isso não é fácil, a gente sabe que é um passinho de cada vez. Mas, apesar das nossas histórias, nós vivemos num tempo onde nós temos muita informação. Você falou da sua trajetória enquanto educadora parental, enquanto mãe, e a gente sabe que a gente tem muita informação disponível, muitos estudos disponíveis, muitos livros maravilhosos que trazem justamente esses questionamentos, toda uma base da ciência sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento infantil, sobre o que as crianças precisam para se desenvolver bem, e como que nós, pais, enquanto nós adultos, podemos oferecer, o que nós podemos oferecer para que elas, de fato, se desenvolvam, né? E, apesar de tudo isso, a gente está nesse tempo, a gente sente e a gente percebe que a desconexão entre pais e filhos permanece. Alce, quais são as evidências dessa desconexão entre pais e filhos? Então, vamos lá. É difícil a gente perceber as evidências dessa desconexão, porque a gente não conhece as evidências da conexão. Então, por exemplo, é difícil a gente perceber que
nós estamos estressados, por exemplo, se a gente nunca viveu como é estar calmo, né? Então, a gente fala assim, eu sempre fui ligado no 220. Não existe isso, né? Quando a gente nasce, quando a gente é formado num estado, lógico, que depende muito também desse processo gestacional, de como essa mãe, né, viveu a gestação, etc. Mas a gente é formado num estado onde a gente está em equilíbrio, nosso organismo está em equilíbrio, então ele não está lá com adrenalina, com cortisol, com não sei o que, não, ele está buscando uma homeostase constante. Conforme a gente vai vivendo, o nosso organismo vai aprendendo que ele precisa produzir muito mais adrenalina diariamente, e por isso que a gente está sempre no 220, porque a gente tem que dar conta de coisas, mas esse não é o estado da nossa espécie, nosso estado natural. E aí a pessoa fala assim, não, eu tô calma, só que o batimento cardíaco dela tá sempre elevado, né? Então, assim, isso não é o natural da nossa espécie seria mais calma, assim. Então, eu diria que as principais evidências que hoje a gente sabe por estudos e não por observação, né? Porque, assim, por observação, eu sempre gosto de usar uma analogia assim, que a gente fala, nossa, eu fui educado desse jeito, daquele jeito, etc., e deu certo. Olha quantas pessoas deram certo aí, né? Nossa, a grande maioria deu certo. Mas se a gente for fazer uma analogia aí com uma espécie de árvore, por exemplo, a gente vê as árvores lá todas com 2 metros, mais ou menos, com umas folhinhas verdinhas claras, e olha, deram certo. Algumas não chegaram lá, algumas estão amarelinhas, estão mais baixas, mas a grande maioria está lá, com seus 2 metros, com as folhinhas verdes claras e tal. Quando a gente vai olhar essa semente e coloca ela num ambiente não tóxico, totalmente, né, preparado para o seu desenvolvimento, a gente descobre que essa árvore tem que ter 4 metros, com folhas enormes, verdes escuras e dar frutos. Mas a nossa cultura não permite que as nossas árvores façam isso, mas a gente acha que isso é o normal, que é o que o livro que a gente, né, tem estudado tanto, o mito do normal, fala. Que esse normal que a gente olha para hoje, na verdade, quando a gente estuda, os estudos mostram que não é normal, que nós realmente estamos desconectados da nossa essência, desconectados dos nossos filhos. E aí a gente percebe essa desconexão quando, olhando na relação daí com os nossos filhos, né? Quando um comportamento desafiante nos gatilha, nos tira do nosso estado de presença, que na verdade a gente nunca está, a gente está sempre pensando no futuro, né? É difícil a gente estar presente, mas tira da gente no nosso estado de relação para um estado de correção. Eu estou aqui para corrigir o tempo todo, eu estou aqui para punir, eu estou aqui para fazer essa criança dar certo, eu estou aqui para isso. Então, isso é desconexão. Porque na conexão, nós estamos nos relacionando. Nosso objetivo na conexão é se relacionar. E aí, a gente também pode olhar para isso quando a gente está falando de um começo de um namoro, por exemplo. Quando a gente fala, nossa, eu e ele, a gente é muito conectado. Cara, é uma relação onde um e o outro é muito conectado, não é uma relação onde um tenta mudar o outro, não é uma relação onde um tá ali querendo, sempre esperando uma expectativa do outro, assim, a gente tá muito conectado, por quê? Porque o nosso objetivo é se relacionar, é se conhecer, é se ajudar, é se apoiar, e aí esse começo de namoro é o que os nossos filhos sentem por nós, quando eles nascem, essa paixão, tipo, o que eles mais querem? Eles querem se relacionar com a gente, eles querem se sentir vistos, amados, importantes, aprender como é o mundo, etc. E nós, a nossa natureza também seria essa. Mas a nossa cultura fala pra gente, comece a moldar esse bebezinho desde pequenininho. Comece a ensinar pra ele o que é certo e o que é errado desde pequenininho. Isso é desconexão. Porque na conexão, a gente simplesmente nos relacionaríamos com esse bebê. O que ele tá precisando? Olha, agora ele precisa... Olha, eu acho que esse chorinho deve ser disso. Ai, deve ser daquilo. Ai, eu vou ficar mais pertinho. Ah, eu vou tentar dar uma mamar pra ver se é mamar. Não, peraí. Deixa eu ver se antes não é frio. Será que... Isso é relação. Outra coisa é, meu Deus, será que eu já podia dar mamar agora? Porque se eu começar a acostumar ele de tantas e tantas horas, vai fazer pior pra todo mundo. Eu precisava não deixar ele dormir agora, porque senão ele não dorme agora, ele não dorme de noite. Não é uma relação, é uma manipulação constante, é um controle constante, é uma estratégia constante, né? Isso é desconexão. Então, eu acho que as principais evidências de desconexão que a gente tem é a falta de presença. Se eu não estou me relacionando, mas eu estou agindo para ter algo no futuro, para ter algo em troca, ou para conseguir mudar um comportamento, ou para conseguir não sei o quê, eu estou desconectado dessa criança, desconectada de mim mesmo. Porque uma coisa bem legal disso, que a gente pode, né, chegar nessa conclusão, é que se a mãe está com o seu bebê em casa, sem ninguém dando pitaco, sem se preocupar, sem ler nada, sem, né, eu sempre lembro que a minha avó, eu perguntava pra minha avó, o meu pai chorava muito quando era pequeno, porque o Joaquim chora tanto. Ela falava, filha, não sei, ele estava sempre no colo, nunca parei para pensar. Ela estava se relacionando com aquele bebê, né? Ela não estava pensando se aquilo era certo, se era errado, se ela estava se relacionando. Então a gente não pode ter conhecimento? Não, a gente pode, mas o quanto que a gente precisa entender que esses conhecimentos precisam nos levar para a nossa natureza e para a nossa conexão.
né, e não para objetivos em que uma cultura diz que é o certo. Tá, certo baseado em quê? Vamos lá, vamos começar a ter conhecimento para questionar as coisas que chegam até nós, né? Então, eu acho que as evidências principais da desconexão é a falta de presença, com certeza, uma exacerbação emocional, né? Se eu estou muito alterada, provavelmente eu estou desconectado do meu filho, e aí, no caso, eu também estou desconectada de mim, né? Porque uma coisa é consequência da outra, você até falou, né, Deise? Enquanto a gente não consegue, por exemplo, se acolher, a gente não consegue acolher a criança. Enquanto a gente ainda se exige demais, a gente vai sempre exigir dos nossos filhos. Então, essa falta de conexão conosco mesmo também leva para essa falta de conexão com os nossos filhos, né? Eu vou compartilhar com vocês o que tem acontecido aqui na minha casa, né? Eu vou voltar a trabalhar agora, segunda-feira, então, nesse período que meu filho sai para a escola, eu não vou estar aqui. Mas o que eu percebi nesse tempo de licença maternidade é que esse horário dele ir para a escola, né, terminar o almoço, escovar dente, vestir o uniforme e calçar o tênis e se preparar para entrar no carro, é um caos. É um caos, assim, porque geralmente nós adultos estamos atrasados, né? A gente não quer levar a criança atrasada, porque o que será que a professora, o que será que a escola vai pensar desses pais que só chega atrasado com a criança, né? Com o portão fechado, o portão da escola? Olha a vergonha que é para esses adultos, né? Então, a gente está com a hora apertada, e aí o meu filho de 5 anos, ele começa como se fosse fazer hora com a gente. Assim, ó, a gente pega a escova de dente e aí, não, eu que quero escovar. Aí ele fica escovando, mas ele conta até 30 e não escova direito. E aí a gente chama para calçar o tênis, aí ele sobe na cama e vai querer dar cambalhota. E aí meu marido começa a ficar agitado, a ficar, né, nervoso. Você está fazendo hora, Tomás, a gente está atrasado, anda, aquela confusão. E aí eu comecei a perceber, eu falei assim, amor, olha, esse é o momento em que ele se sente priorizado. Você percebe que ali ele está chamando atenção, ele é o centro da atenção. Na hora a gente não lembra de nada, a gente só lembra de prepará-lo para poder colocar ele no carro e mandar ele embora. A criança, ela tem essa necessidade de se sentir amado, de se sentir tocado, de se sentir visto, de se sentir considerado, respeitado, de sentir que é uma prioridade para essa família. Então, eu já percebi que, nesse momento, essa é a sensação do meu filho, de que ele é a prioridade. E aí, o que eu comecei a conversar com meu marido, que a gente precisa se antecipar para que esse caos não aconteça todos os dias, para que seja um momento mais leve, mais tranquilo, tanto para nós, adultos, quanto para o meu filho, para que ele entenda que ele não precisa fazer isso tudo, sabe? Ter esses comportamentos para chamar a nossa atenção. E aí a minha pergunta é nesse sentido, que até o Gabor Maté traz no livro O Mito do Normal. Ele fala assim, que a criança, ela tem essa necessidade básica para o seu desenvolvimento, só que ela não é correspondida por esses adultos cuidadores. Então, o que ela vai fazer? Ela vai buscar, o cérebro dela vai buscar essa dopamina, essa ocitocina, em outros meios. Por exemplo, através de telas, através de videogame, através de doces, através dos próprios pares, de outras crianças, de outros adolescentes. E aí ele fala que, por causa de uma desconexão, por causa de uma negligência por parte desses adultos cuidadores, acaba que outras crianças e outros adolescentes, os pares, vão se tornando uma referência para aquela criança. Mas aquela referência, na verdade, ela é capenga, porque é uma outra criança que também tem necessidade de afeto, e ela não pode dar. A criança, o adolescente, na verdade, eles estão no lugar de receber, não de oferecer. Como que você vê hoje essa situação? Como que os pais até utilizam essas telas, né, como assim um recurso, e esses pais não conseguem enxergar que, na verdade, essas telas estão ocupando esse lugar de desconexão, e que a tela, os amigos e os doces não são suficientes para preencher. Esse vazio é como se fosse do tamanho do adulto cuidador, sabe? Que as telas, os doces e os amigos não vão preencher, porque não cabe dentro desse vazio. Até me lembrou, a última mentoria que a gente fez, foi muita coincidência, entre aspas, mas entraram 5 famílias
entraram muitas famílias, mas 5 famílias dessa mentoria vieram porque os filhos pequenininhos, 3, 4, 5 anos, não conseguiam sair das telas, já, assim. E aí elas falavam assim, não, mas tem alguns momentos que a gente não quer tirar as telas. E aí sempre, a maioria deles falava, por exemplo, quando eu tô trocando a criança, eu não consigo trocar se eu não colocar as telas, porque ele não deixa. Quando eu tô dando comida, assim, sabe, momentos onde os principais momentos que a gente escuta há muito tempo, nem a neurociências que fala isso, né, a própria psicologia fala muito dos cuidados, seria o principal momento de conexão da mãe com o bebê, da mãe com a criança, né, na hora do banho, na hora de tirar a roupa, trocar a roupa, na hora de escovar o dente, na hora de dar comida, é o principal momento de conexão ali, quanto a gente tá para aquela criança, né? Colocar uma camiseta, pode demorar meia hora para colocar uma camiseta, mas brincar, pegar o corpinho, mãozinha, etc e tal, ser um momento de conexão. E nesses principais momentos onde a criança precisa do adulto, porque ela não se troca sozinha ainda, com 2 anos, 3 anos e tal, onde ela ainda não come sozinha, não escolhe seu alimento sozinho ainda, deveria, mas não escolhe, a grande maioria, assim vai. A gente ainda vai lá e coloca telas, né? Que assim, cara, você já não tem seu pai nunca, seu pai e sua mãe nunca, e ainda usa telas para conseguir cumprir prazos, que é isso que você falou, a gente está sempre atrasado, a gente está numa correria sem fim, de uma cultura tóxica, que é o que a gente fala, né, que normalizou isso. Não, é normal ser corrido, gente, imagina. É normal ter que chegar, pôr a criança no carro de qualquer jeito, é normal, é normal. A gente normalizou algo que é doentio, né? Nossa sociedade está cada vez mais doente, ansiosa, violenta e assim vai. Não vou dizer cada vez mais violenta, porque eu sempre, até falei, acho que no último estudo do livro que a Kaline estava, que antes a gente aplaudia quando as pessoas, os animais, os leões comiam as pessoas, a gente aplaudia, né? A gente ficava assistindo lá nos círculos romanos, então assim, a nossa sociedade está melhorando. A gente precisa considerar isso, senão a gente sempre vai achar que, meu Deus, nunca fomos tão violentos. Não, a gente já foi mais violento, a sociedade já foi, a humanidade já foi, estamos melhorando. Mas a gente pode dar passos mais largos, né? A gente precisa esperar tanto tempo para dar pequenos passinhos. Mas então, e aí o que, assim, a gente entendendo cientificamente que essa conexão que a Daisy começou falando, né, que a gente sabe que a criança é necessidade básica conexão, e ao mesmo tempo, como que ela entende essa conexão? Quando a gente está no mesmo, eu gosto de usar também, sempre gosto de usar essas imagens, que eu sou bem visual, de frequência de rádio. Então, se ela está no AM, não adianta eu estar no FM, que ela nunca vai sentir que eu estou ouvindo ela, nem ela está me ouvindo, ela está no AM, a gente precisa ir lá e conectar com a AM. Só que acontece que nós, adultos, fomos desconectados do nosso AM quando a gente era criança. Então, a gente, às vezes, nem sabe chegar nesse AM mais. Eu procuro ali na minha frequência de rádio e não chego no AM. Cara, mas eu não tenho isso no meu rádio não pega o AM. Só que a criança, é impossível pegar o FM ainda. Então, assim, a gente vai ter que relembrar, a gente vai ter que tratar o que tiver que tratar, fazer reajustes, fazer consertos para conseguir conectar no AM, porque só nós podemos fazer isso, né? Então, essa conexão no AM, por exemplo, de uma criança que tá todo mundo atrasado para ir para o trabalho, tem que trocar, tem que escovar o dente, tem que isso, tem que aquilo, tudo isso para a criança é blá, 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 porque é FM. Para ele, 5 anos, gente, ele está começando a entender essa questão do tempo, essa questão de respeito ao tempo do outro, da professora que está lá esperando, essa questão social né, do atraso, isso aqui tudo é muito abstrato. Então, para ele não faz sentido nenhum nada disso. A única coisa que faz sentido é, vocês não estão me vendo? Meu AM é isso, gente, cadê? Ninguém tá me vendo aqui, eu falei isso, ninguém me ouviu, eu pedi aquilo, ninguém me ouviu, eu quero brincar, ninguém brinca comigo. Então, ele sente completamente se afundando no mar, né, perdendo o ar. Cadê? Alguém vai me dar oxigênio? Alguém vai fazer eu viver? Porque a minha vida depende dessa conexão do AM com a AM. Se sentir visto, amado, importante. E aí, nesse cenário que você trouxe da sua casa, Kaline, tipo, o cenário, acho que, sei lá, 99% das casas do mundo não, mas talvez aqui do Brasil, assim, né, que tem essa cultura mais realmente de correria, de produção, tem muitos lugares que não tem assim mais já. Mas se um adulto, não precisava os 3 perderem 20 minutos ali, se um adulto se propusesse a estar com aquela criança, estar para aquela criança, não com aquela criança, porque muitas vezes a gente está com a criança, mas não está para ela, né, estou só fisicamente com ela, estar para aquela criança, que seja, em vez de 20 minutos os 3, meia hora, vamos brincar? Vamos ver o que... vamos escovar o dente. Como que você quer escovar o dente hoje? Gente, ia fluir muito melhor. A escovação ia ser mais rápida, porque a gente fica tanto tempo tentando convencer, que esse tempo todo que a gente está convencendo, teria ficado um tempinho de escovação muito mais gostosa, muito mais divertida, muito mais conectada, muito mais, assim, mas eu estou aqui para você, com você e para você. Não, mas eu não tenho esse tempo. Eu não tenho esse tempo, mas eu perco 20 minutos, 3 adultos tentando, mas nesse lugar de ficar tentando, eu sei, é o FM.
Então, mesmo que, assim, colocando no papel, eu perceba que eu perco muito mais tempo convencendo, brigando, falando, chamando, não sei o quê, ainda é mais confortável para mim. Porque aqui eu continuo sendo adulto chato, adultocêntrico, não sei o quê, que eu sei fazer. Agora, esse aqui eu perderia menos tempo, mas daí para isso eu vou ter que olhar para mim. Eu vou ter que olhar para a dor de não conseguir brincar, eu vou ter que olhar para a dor de nunca ser ouvido, por isso que eu não consigo ouvir, eu vou ter que sair desse lugar de aplauso das pessoas, que, nossa, essa vida corrida também é aplaudida, né? Nossa, que vida corrida, nossa, sua vida é muito corrida, né? Que legal, você faz tanta coisa. A pessoa que não tem uma vida corrida é difícil receber muitos aplausos e elogios, né? Então eu tenho que sair desse lugar, desses indicadores de sucesso de hoje, da vida corrida, disso, daquilo outro, e simplesmente me conectar com meu filho, que é o que ele precisa, mas é o que meu cérebro não sabe fazer. Então é um convite realmente bem grande que as telas resolvem, entre aspas, né? Eles resolvem de uma forma muito superficial, porque é uma dopamina muito fácil que chega no organismo, muito rápida, dá picos altíssimos e cai muito rápido também. Então, logo eu vou querer mais, e 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 daqui a pouco telas não é suficiente. Aí eu vou precisar não só assistir um jogo, mas eu vou precisar assistir um jogo que eu interajo com outra pessoa para me dar mais dopamina, porque só o jogo não é suficiente. Aí não vai mais adiantar só interagir com outra pessoa, eu vou ter que fazer alguma coisa que me desafie ainda mais, porque aí daqui a pouco não vai ser mais as telas, daqui a pouco entra, sei lá, uma bebida alcoólica, daqui a pouco entra uma droga, entra na adolescência, entra os desafios. Por quê? Porque eu não aprendi a ter relações onde níveis de dopamina vão sendo produzidos com qualidade. Então, assim, se a gente for olhar para esse lado mais bioquímico, faz todo sentido a gente se esmerar nessa primeira infância para superar os nossos desafios enquanto adultos e fornecer para a criança a conexão da relação humana, essa conexão do olho no olho, essa conexão da escuta, essa conexão da conversa, de não ter entregas, né? Você não precisa entregar, filho, a gente está aqui para estarmos juntos, né? Não, vamos estar juntos, mas vamos arrumar teu quarto? Vamos ficar juntos arrumando o quarto? Não precisa arrumar o quarto, vamos estar junto. Esse estar junto é o que ensina a criança e o adolescente a estar junto com os amigos. Sem nenhuma entrega, sem nenhum desafio, sem nenhum, então vamos beber, então vamos não sei o quê. Não, a gente só está, né? E essa relação ser o suficiente, né? Não tem que ter nada que produza muita dopamina para ter que ser o suficiente. Essa dopamina que é produzida na relação humana já é o suficiente. No toque tranquilo já é o suficiente. Não precisa ser um toque, precisa ser muitos toques, precisa ser muita coisa. Por quê? Porque eu nunca tive um toque suficiente, né, que era só estar ali, um toque amoroso, um olhar amoroso ser o suficiente. Era o que eu dava para minha mãe, não era suficiente, porque ela não me dava de volta. Então eu tinha que fazer outra coisa para receber alguma coisa, eu tinha que fazer mais, eu tinha que fazer mais. E é isso, né, essa correria. Então, as telas, gente, se a gente olha para o aqui, para o agora, ela resolve, entre aspas, muitas coisas. Mas a gente precisa entender que a gente precisa olhar a longo prazo. E olha que interessante, pensando no futuro, a gente precisa aprender a ficar presente, né? Porque hoje a gente atua no presente para resolver o presente, porque a gente pensa no nosso futuro ali do aqui e do agora, de não sei o que, etc. Eu preciso chegar atrasado, eu preciso daquilo. E aí o que eu diria para os pais? Igual eu disse para esses pais que chegaram querendo tirar as telas, né? Eles falaram assim, mas não dá. Eu falei, então vamos começar anotando todas as nossas crenças. Por que não dá? Né, quais são os principais desafios, o que eu realmente quero ensinar, o que eu realmente quero alcançar. A gente tira um pouco desse lugar turbulento do dentro, nosso pensamento, nossos sentimentos são muito confusos, a gente precisa clareá-los, né? Então, vamos realmente exercitar, vamos colocar no papel, vamos escrever, e vamos fazendo como quando você vai tirando as drogas, como é que é? Vai tirando aos poucos, né? Desmame, é um desmame. Isso, um desmame, pra gente não trazer aquela crise de abstinência, né? Porque daí ele falava, eu tiro do meu filho, ele fica doido, ele começa a me chutar, ele começa não sei o quê, meu Deus, ele acorda já desesperado, porque às vezes ela falava assim, eu falei pra ele que amanhã a gente ia se trocar sem telas, ele já acordou chorando, desesperado, falando, eu não quero, tinha 3 aninhos, tadinho. E aí eu falei pra ele, não fale que você vai tirar as telas, né? O que a gente vai ter no lugar que vai nos permitir uma relação gostosa, um dia a dia gostoso, tarará. Então, e aí vai aos pouquinhos. Então, você vai falar assim, ó, hoje a gente vai colocar a camiseta e a calça brincando de não sei o quê. Aí, a meia não sei o quê, você vê telas. Pode ser? Pode ser, vamos lá. E aí, ele já fica pensando, daí você já fala, amanhã, o que você vai querer fazer quando a gente colocar a meia e calça? Do que você vai querer brincar? E ela pode dar sugestões. Vamos brincar de pega-pega? Se eu te pegar, eu coloco camiseta. Olha isso. Endorfina, né? Dopamina, desafio, serotonina, ocitocina, a mãe vai pegar, vai fazer isso, vai aquilo, vai colocar a camiseta e a calça. O que aconteceu? Que foi o máximo, assim, ela disse assim, uma semana, na semana seguinte, ele falou, mamãe, amanhã vamos fazer sem telas nenhuma, a gente faz essa brincadeira, essa brincadeira, essa brincadeira.
Foi super legal. E assim, é isso, o quanto a gente. Não adianta tirar as telas dos nossos filhos. A gente precisa, o que que a gente precisa se colocar no lugar, né? Então é um desmame bem consciente, assim, o que que ele precisa que ele está substituindo com as telas. Porque quando ele me pedia, eu dava telas. Né, quando ele me pedia, mãe, olha para mim, eu preciso de dopamina, eu preciso de citocina, eu preciso de serotonina, eu preciso de endorfina. Ah, eu não sei te dar isso, então tó telas. Ah, então tó comida, né? Então tó, sei lá, o que mais que as pessoas estão substituindo hoje em dia. Mas é isso, e aí, no fim das contas, a gente precisa reassumir esse lugar e oferecer o que eles realmente precisam, porque pedir telas é pedido disfarçado, não é pedido real. Ninguém precisa de telas. Nenhuma criança precisa de telas, nenhum adulto precisa de telas. A gente também tá ali no Instagram, tá ali por quê? Porque a gente também não sabe procurar o que a gente precisa em outro lugar. E aí a gente tá vendo que o Instagram tá nos dando, a gente fica, né, ali. E então essa falta de conexão conosco mesmos que faz com que a gente também procure telas, né? Não sei se eu te respondi, Kaline. Sim, e outra coisa que eu observo é que a nossa sociedade, né, ela é uma sociedade adoecida, né, que nos adoece, porque muitas vezes esses adultos estão tão desconectados com as suas necessidades, consigo mesmas, e querendo, sem critério interno, querendo atender às expectativas do outro, das instituições, né, de outros adultos, da família, dos parentes, do trabalho. Então, assim, eu observo, por exemplo, que a escola do meu filho é uma escola tradicional, e aí tem para casa todos os dias, e aí a gente viajou, aí veio 2 para casas ao mesmo tempo, porque é para casa da semana passada que a gente viajou, e aí vem hoje um cartaz, tem que fabricar um cartaz de proteção à natureza, e aí aquela loucura. Então, assim, até que ponto, né, eu preciso, muitas vezes, apagar as necessidades, não escutar, não considerar as necessidades do meu filho que está ali pedindo conexão, que está ali pedindo para ser visto, né, para poder atender essa expectativa da escola. Então, hoje, por exemplo, foi esse dia em que eu, né, agitei ele para que fosse feito os 2 para casa, para que fosse feito o cartaz, e aí a criança, ela sente que a gente está nervosa, e a criança também fica nervosa, a gente atropela a criança, né, para quê? E eu fico me perguntando, depois, né, eu peguei ele no colo, eu vesti a roupa, eu pintei o cabelo, eu dei carinho, e aí, depois que ele foi para a escola, eu conversei com meu marido, eu falei, amor, pode ser mais leve. E essa é uma responsabilidade que é nossa, adulto, sabe? Nós que temos que ditar o tom dentro da nossa casa. Fazer 2 para casa, para quê? Só para a professora ficar feliz, sabe? Para atender a expectativa da escola? Não! Né? Então, a gente tem que se perguntar, assim, para que isso tudo que a gente está fazendo, né? Porque, às vezes, a gente anula, a gente atropela, a gente apaga a nossa criança, a gente violenta a criança. Para quê? Para cumprir normas, mas que finalidade tem essa norma? Para agradar quem? Então, é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Isso. E até quero aproveitar aí ó, o gancho, que eu sempre fui a super boazinha, né, super obediente, e, nossa, questionar a autoridade, para mim, meu Deus, imagina não fazer uma tarefa, né, era uma coisa assim. E aí, conforme foi, né, esses estudos, essas coisas, etc., chegou um dia que o Joaquim foi fazer tarefa, e o Joaquim sempre gostou muito, teve muita facilidade, e aí ele foi fazer tarefa e ele não conseguia, e aí eu fui tentar ajudar, e a gente ficou os dois nervosos, não sei o que, eu olhei aqui e falei, filho, para, tudo errado. Ele falou, como assim? Eu falei, você está começando a não gostar de matemática por causa da tarefa, você adora matemática. Só que tem que parar de brincar, tem que parar de fazer as coisas que você está fazendo aqui em casa, você está com a gente para ter que fazer essa matemática, você está começando a ter ódio da matemática, e a escola é para você ter, né, aprender habilidades, etc e tal, não sei o quê. Peraí que eu vou conversar com a sua professora. E daí eu fui conversar com a professora, morrendo de medo, gelada, assim, tremendo. Eu cheguei para ela e falei, Flávia, eu vou te falar que eu tô morrendo de medo de falar com você porque você é professora, sempre foi para mim uma autoridade que eu nunca podia questionar. Então, assim, eu tô aqui como adulta, né, me deixando, assim, completamente transparente, que eu tô nervosa de falar com você. Ela falou, ai, Alce, imagina, foi super gostoso, assim, a gente se acolheu e tal. Daí eu falei para ela, eu falei, olha, as tarefas estão prejudicando o Joaquim. Eu entendo que vocês têm o objetivo da tarefa, é que ele exercite mais, né, que ele tenha esse momento de trazer esse raciocínio cognitivo para dentro de casa, não fique só naquele meio período da escola, apesar de que eu acho que o meio período da escola já é o suficiente para uma questão cognitiva de uma criança, né, que ele exercite, que ele tenha esse momento, etc e tal. Eu falei, eu entendo tudo isso, mas não é isso que está acontecendo.
O que está acontecendo com a tarefa de casa lá em casa é o estresse. Ele está começando a não gostar de matemática. Porque na cabecinha da criança que não consegue ter todo esse olhar para que é importante a matemática, para que é importante isso, para ele, assim, é uma tarefa. Cara, a matemática está estragando a minha vida. Enquanto ela lá na escola funcionava, que a escola toda tem todo um preparo para passar aquele conteúdo, a criança está ali, né, deveria, porque nem toda escola, né, mas deveria ter todo esse preparo para acolher, para perceber que a criança está no momento ali de ter essa assimilação do conteúdo, etc. Em casa eu não sei fazer isso, eu sou mãe, não sou professora, não sei nem preparar o ambiente, não sei a hora, né, não sei, e aí eu prejudico, primeiro que cria um atrito entre eu e ele, desnecessário, eu podia estar brincando com ele, criando momentos ali deliciosos, então, não, eu tô brigando por causa de uma tarefa. E sem contar que ele começou a não gostar de matemática. E aí ela falou, tá, mas assim, a gente precisa da tarefa. Eu falei, o que acontece se ele não fizer a tarefa? Aí ela falou, bom, a cada 3 tarefas que ele não faz, a gente vai anotando, a cada 3 tarefas a gente chama os pais. Eu falei, ótimo, então agora ele só vai fazer tarefa quando ele quiser fazer tarefa. E aí foi super interessante, porque no começo ele falou, mamãe, eu falei, filho, não faça. Ele, mas a professora vai anotar meu nome. Deu, e daí o que acontece? Daí depois de 3 ele chama os pais. Eu falei, o que vai acontecer se chamar a mamãe e papai lá? Daí ele deu risada e falou, é verdade. Eu falei, então não faça. Você tá com dificuldade? Você tem alguma dúvida? Ele falou, não. Eu falei, então faça. E aí, veja o que vai acontecer. Deu um tempo, ele pegou e falou, mamãe, eu quero voltar a fazer tarefa. Eu falei, Joaquim, ele todo mundo faz. E aí eu percebi que o meu caderno é o único que não fica assim, assado. Eu falei, então tá bom, então agora eu faço tarefa. E aí, hoje em dia, ele faz, ele adora fazer tarefa. Mas olha a diferença, assim, é como se fosse assim, eu fui visto, eu fui considerado, eu entendo que tem aqui um ganho sim, não estou fazendo porque alguém está obrigando eu a fazer, eu vou lidar com as consequências se eu não fizer, né, se eu não fizer, eu vou ser o único que não tem o caderno completo, a professora vai chamar meus pais, ela nunca precisou chamar, porque ele nunca deixou 3 seguidas faltarem, ele ia lá e fazia, porque ele não queria, né, passar também tem todo esse olhar, e aí no fim ele voltou a fazer tarefa, e toda vez que ele tem dificuldade de fazer tarefa, que ele não consegue, eu falo, filho, não faça. A tarefa não é feita para você se estressar. Chega para o professor e pergunta, é para isso que servem as tarefas, para ver onde você está com dificuldade, aonde que você está precisando ter um pouco mais de, talvez explicar de um jeito diferente, etc. Então, assim, não é para você entregar a tarefa. Não me importa se você entrega ou não entrega, e você também não devia se importar. É para isso que serve a escola. Mas se a gente não questiona, é bem o que você falou, né, Kaline? O sistema diz que quem não fizer tarefa, daí perde ponto, daí não passa não sei onde, daí... E daí? O que meu filho está aprendendo com isso? Né? Para que serve? Para que é tarefa? Para que não é? E assim vai. Eu sou contra a tarefa de casa, tá, gente? É um assunto polêmico, mas eu sou completamente contra. Eu acho que as escolas têm meio período ou integral para fazer esse trabalho. E a casa devia ser o momento onde os pais realmente pudessem se conectar com seus filhos, saber o que veio da escola, o que está acontecendo lá, e eles teriam esse tempo de criar esse espaço de segurança para trazer os seus conflitos emocionais, psicológicos, seus próprios desafios cognitivos. Pai, eu não estou conseguindo entender aquela matéria. Ele só vai conseguir falar sobre isso em um estado de segurança. Mas o único momento que a gente tem com nossos filhos, a gente está usando para obrigá-los a fazer tarefa. E aí a gente não... Nem a escola faz o que precisa ser feito, nem os pais fazem o que precisa ser feito. E a criança continua nesse limbo aí, tentando sobreviver. Tentando sobreviver e fazendo uma série de coisas que não sabe por quê nem para quê. Esse vazio de querer agradar, de querer ser visto, de querer ser amado. Olha só quantas coisas a gente pode explorar a partir disso, né, Alce? E a gente começou falando sobre conexão, seguimos falando sobre conexão, e não dá para deixar de falar da brincadeira. Olha só que interessante o exemplo que você trouxe dessa família que foi substituindo a tela de uma maneira lúdica, de uma maneira tão gostosa. Gente, que linda essa história. E eu queria que você falasse, Alce, sobre esse lugar da brincadeira. Por que brincar é tão importante? A gente sabe que a gente tem muita dificuldade de encontrar alegria, de encontrar prazer no estar com as nossas crianças, no brincar com as nossas crianças. Mas a brincadeira é uma necessidade básica das nossas crianças. Fala um pouquinho sobre isso, Alce, sobre essa nossa dificuldade, né, e esse lugar da brincadeira no desenvolvimento infantil. Legal. Então, o brincar realmente ele é a linguagem da criança, que a gente falou do AM e do FM, né? A conexão da criança, o olhar da criança é um lúdico. Então, é no brincar realmente que ela se desenvolve. E é para ser, porque a brincadeira estimula tudo o que precisa para o desenvolvimento. Então, na brincadeira ela estimula os movimentos, estimula a criatividade, estimula os desafios, né? Então, é brincando que a criança realmente vai se desenvolver.
E é na brincadeira onde ela consegue comunicar. Pode perceber, né? A Kaline é psicóloga e não sei se é psicóloga infantil, mas a maioria dos psicólogos, o que eles fazem? Eles levam a criança para dentro da sua consultório e vão brincar com elas, né? E aí, nessa brincadeira que você percebe, vai brincar de professora e percebe como que a professora age na sala. Vai brincar de mamãe e filhinho e já percebe como que a mãe e o pai agem, porque normalmente a criança imita o que está acontecendo ali, né? Vai brincar de qualquer coisa, ela vai representar ali na brincadeira o que está passando dentro dela. E muitas vezes a criança não sabe nem dizer o que está passando com ela, mas ela sabe brincar do que está passando com ela, porque realmente a brincadeira é a comunicação da criança. Então, se eu quero me comunicar com a criança, se eu quero conhecer o meu filho, se eu quero estar ali, se eu quero que a gente crie relações, eu preciso ir para o mundo dele, que é na brincadeira. Muita gente fala, não, a gente não precisa brincar com a criança, a gente deixa a criança brincar e o adulto faz o que é do adulto. Só que a gente quer que a criança nos escute, a gente quer conseguir comunicar com ela, mas a gente não quer falar a língua dela. E aí a gente vem desse lugar, esse é um conceito muito adultocêntrico, que é isso, o adulto fica no seu lugar de segurança, no seu lugar de conforto, que não é nem um pouco confortável para nós também, porque o nosso conforto seria no bem-estar, né, e a gente nem sabe procurar muito o nosso bem-estar, mas a gente procura os caminhos conhecidos, né, a gente fala, muitas vezes, a gente fala, não, pra gente, escolha muitas vezes um inferno conhecido do que um céu desconhecido, então a gente fica ali naquele lugar onde a gente já conhece. Então aqui no lugar do adulto eu conheço, o lugar do brincar, além de eu já ter esquecido, ele era um lugar, muitas vezes, de dor. Porque assim, ó, quando a gente estava brincando, feliz, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, nossos pais chegavam, e a gente falava, não, só tô brincando. Você tem que fazer tal coisa. Não, mas eu tô brincando. Não. Então é como se fosse assim, o brincar é o que me distancia do que eu preciso entregar. O brincar é o que me desconecta do amor que eu preciso receber. O brincar... Então, ao invés dos nossos pais entrarem conosco no nosso mundo, trazendo o que eles precisam trazer na nossa linguagem, né, a gente era tirado dele como se isso é errado. Então, toda vez que os nossos filhos nos chamam para brincar, tem o gatilho do quanto aquilo era errado, porque quando a gente chamava os nossos pais, a gente não recebia. Então, e como a gente sempre, nosso cérebro, a gente sempre vai acreditar que os pais estão certos, tá? Sempre, porque como ele não conhece o mundo, a referência do que o mundo é os pais. Então, se meu pai fala que não pode brincar, que o certo é arrumar o quarto, que o certo, por mais que eu não goste, por mais que eu não queira, por mais que não sei o que, meu cérebro já entende, é aqui que você tá seguro. Aqui você vai receber violência, aqui você vai receber desamor, aqui você vai receber distanciamento. Aqui... Agora, se você para de brincar e vai para o mundo do adulto, mesmo que ele não saiba ir para lá, então ele, né, tenta ali criar um zumbi no nosso mundo. É muito interessante a criança, quando ela está muito boazinha, ela para de ser criança, ela parece que vira um zumbizinho, assim, tipo, ela fica meio que um mini adultozinho, assim, é muito estranho. E ele mostra isso, então nosso cérebro tem esse gatilho de dor, brincar é dor, é perigoso. Toda vez que nossos filhos nos chamam para brincar, é muito interessante que o nosso primeiro sentimento é de resistência. É tipo, ai, meu amor, tá bom, então, ó, vamos, porque assim, cara, tá me levando para um lugar perigoso, mas eu sei que eu preciso ir, mas, ai, é perigoso isso, né, é ruim. E aí, qualquer teoria que fale pra gente assim, não precisa brincar, então, por favor, vou atrás dessa teoria aqui, porque ela me, né, e quando a gente fala, não, mas espera aí, o que o brincar diz? O brincar diz sobre a criança, o brincar é a linguagem dela, e é sobre ela, então, eu preciso entrar lá. Mesmo que eu fique só um pouquinho no começo, mesmo que eu tente ficar meio só observando, mas eu preciso me esforçar para entender que, sim, é do brincar que a criança vai se sentir vista, amada, importante. É como se eu tivesse ido para um outro país que fala uma língua, tipo, o Japão, que eu não tenho a mínima ideia como é que fala japonês, e aí a pessoa chegasse para mim e falasse assim, eu vou me esforçar para falar português com você. E aí você falava, caraca... Essa pessoa vai se esforçar, ela vai atrás de aprender português, que é tão difícil, que é tão não sei o quê, para ela fala japonês só e ela vai se esforçar. E aí, daqui a pouco, ele vem e fala uma palavra, daqui a pouco ela fica te observando e fala a segunda palavra, e fala, você se sente muito amado por aquela pessoa que está se esforçando para falar para falar português. Num lugar onde todo mundo fala japonês, ela tá te vendo, ela tá vindo até você. Então, é isso, imagina, se a criança precisa se sentir vista, amada, importante, considerada, como que ela se sente quando um adulto sai do seu alto, né, do seu pedestal e vem brincar? Eu sou vista, eu sou amada, eu sou importante. E a partir do momento que eu me sinto assim, eu me abro. Aí eu conto uma coisa que aconteceu, eu falo das minhas emoções, eu demonstro quem eu sou de verdade, eu não preciso viver nenhum personagem. Por quê? Porque eu tô aqui no mundo onde é o meu mundo. Então, é no brincar que a gente realmente vai conseguir se conectar, entender a criança, ouvir o que ela realmente tem para dizer, saber quem ela realmente é, né? Então, nós temos uma criança muito boazinha, não sei o que, mas no brincar ela brinca de violência, de briga, de não sei o que, cara, quanta raiva essa criança está guardando, e
na relação com os outros ela não demonstra. Quanto isso está fazendo mal para ela? E aí as crianças estão roendo unha, as crianças estão beliscando, tirando casquinha de ferimento, então, né, sei lá, explodindo por qualquer coisa, mas também olha quanta raiva que ela tem e ela não pode demonstrar. E quando a gente vai lá na brincadeira, a gente percebe que tá na brincadeira, que tá nesse lugar. Então, peraí, como que a gente pode olhar para essa emoção, ajudar a criança a entender essa emoção, e daí a gente vai para uma outra linha de inteligência emocional, educação emocional, mas sim, o brincar é a linguagem da criança, o mundo da criança e onde nós nos conectamos com ela. Se a gente não sabe ainda, a gente precisa pensar nisso. Gente, é uma língua que eu esqueci completamente como fala. Mas existe uma outra questão também que é legal. Muitas vezes, não sempre, tá, gente? A gente fala para a criança, vamos brincar disso que eu gosto? Que daí a gente leva ela só para o nosso, né, que é fácil para nós. Mas muitas vezes a gente pode dizer, por exemplo, eu adorava jogar futebol. Então, às vezes, eu posso dizer para vocês, vamos jogar futebol? Que lá, pelo menos, é algumas palavrinhas que eu sei falar do brincar. E aí a gente começa por ali, se diverte um pouco, daqui a pouco se propõe a fazer uma outra brincadeira, um outro dia um pouquinho mais, mas tem que ter esse propósito de entender isso. Eu estou me esforçando para falar a língua dele. E não tipo, eu já tentei, mas eu não consigo brincar. Ok, mas ele continua falando só essa língua. Né? Então, assim, você tá querendo dizer que você está desistindo de se conectar com seu filho? Não, vou fazer de outro jeito. Não tem outro jeito. É na linguagem da criança. Mas dá para ser na hora de trocar. Dá. Mas como que a gente se conecta com a criança na hora de trocar? Brincando, mesmo com o bebezinho, né? Aqui a minhoquinha, sei lá, o bichinho, faz um carinho aqui, faz um... É sempre no lúdico, é sempre na brincadeira. Então, quando a gente fala, mas eu não consigo, pronto, acabou, a gente tá meio que Fadados. Fadados a não se conectar com os nossos filhos, assim, né? E aí eles vão entrando num lugar, vão ficando mais velhos, mas eles já vão tendo uma memória de não conexão. Então, eu, por exemplo, tenho mais facilidade de me conectar com o Joaquim, que é mais velho, porque eu tenho muita dificuldade do brincar. E só que eu percebo que é algo que não é tão fácil para ele entender isso. Ele se conecta muito mais com o Dinho, que sempre brincou com ele na infância. Então, hoje, mesmo eu tendo facilidade de me conectar com ele, porque ele joga bola, a gente conversa sobre bandas, a gente brinca, as brincadeiras que ele brinca eu também adoro, tipo stop. Até as brincadeiras de correr já são muito mais fáceis e muito mais legais, porque eu tenho que correr de verdade para pegar ele, não fingir igual com as pequenininhas, né? Mas mesmo assim, na hora de brincar, ele prefere brincar com o pai. Por quê? Porque já tem memórias de conexão ali. Eu sei que aqui é muito fácil me conectar. Esse mapa de mundo aqui eu já conheço. Aqui eu vou fácil. Ele e o Dinho se conectam assim, ó, nos olhares. E eu e ele é um esforço que eu tô construindo. Aí as pessoas falam, ele era tão bonzinho na infância, chegou na adolescência, nem abre a porta do quarto. Mas na infância, ele aprendeu que não tinha esse espaço com você, né? Que ele tinha que fazer para sobreviver. Agora que ele consegue fechar a porta do quarto, foi isso que a gente ensinou para ele. A gente também fechou a porta do nosso quarto para ele, né? Ele só tá fazendo o caminho que ele aprendeu com a gente. Então, é um lugar, por mais que a gente saiba que lá na adolescência a gente vai ter um pouco mais de facilidade, talvez a gente tenha mais dificuldade da criança conseguir se abrir para isso, porque a gente construiu um lugar fechado na infância, né? Então, a adolescência é sempre um resultado da infância. Alci, eu também percebo que aqui em casa o meu marido tem mais facilidade de brincar com meu filho do que eu. Mas eu acredito, não sei, vocês ouvintes vão pensar a respeito, e você, Deise e Alci também. Vê se tem sentido. Nós, mulheres, temos mais dificuldade de brincar com a criança porque a gente não sai do piloto automático. A nossa cabeça está o tempo inteiro funcionando e pensando nas atribuições que a gente tem, nos problemas e nas atividades que a gente tem que realizar no dia a dia, sabe? É como se a nossa cabeça ela não parasse de funcionar. E também a gente entende assim, meu Deus, eu estou aqui brincando, mas tem tanta coisa para fazer, tem que lavar roupa, tem que lavar a louça, tem que guardar as coisas, tem que fazer a janta, tem que preparar a comida de amanhã, sabe? Aquela confusão toda né, que ocupa a nossa mente. Então, eu já percebi que eu tenho mais dificuldade por ser mulher, por causa disso, né? E aí, observando meu marido, às vezes, ele desconecta mesmo, ele desconecta, assim, do mundo e acessa o mundo da criança, acessa o mundo do Tomás. E ele se diverte na brincadeira, coisa que, para mim, é mais difícil fazer. Porque eu sempre estou pensando nas coisas que eu deveria estar fazendo naquele momento e estou ali, né, perdendo tempo com meu filho. Mas hoje eu entendo que isso não é uma perda de tempo, isso é um momento de conexão. E a brincadeira, ela faz bem tanto para a criança quanto para nós adultos, que também precisamos nos desconectar desse mundo externo, né, do futuro,
para colocar o pé no chão, para se conectar com o presente, para sentir o presente, né, com os nossos sentidos, sentir com o nosso corpo, viver aquele momento, para a gente também se conectar com a gente mesma. É um convite para a gente se entregar, porque a gente tem muito medo, às vezes, de começar a brincar. Eu estou falando de mim. Ai, meu Deus, vai demorar muito. Eu não sei, depois dessa brincadeira, qual outra brincadeira ele vai querer brincar, porque parece que nunca tem fim, né? E aí, parece que a gente já começa a brincar com essa resistência. E tem dificuldade de se entregar mesmo, de ter prazer nesse momento. Eu tenho trabalhado isso em mim e exercido essa coisa do soltar. Vamos soltar, se precisar parar, eu vou explicar para ele que a gente precisa parar. E às vezes nem precisa, às vezes ele mesmo cansa, né, Alce? Às vezes eles mesmos pedem para parar. E eu queria só contar, aqui em casa teve um tempo que era muito difícil. Prima, o meu não para, não. O meu não para nunca, minha filha. É o tempo inteiro me chamando para brincar. Não, aqui também, mas às vezes ele pede um respiro. Eu lembro que teve um período que o Pedro tem 8 anos. Eu tenho o Pedro de 8 e a Ana de 2. E o Pedro, ele teve uma época que estava muito difícil, essa coisa do banho, ele não queria tomar banho, sempre era uma resistência. E eu comecei a levar isso para terapia. E fui aprendendo a soltar, exercitando isso, e comecei a levar deixar ele levar vários brinquedos pro banheiro. O banheiro virou, né? Tá tudo bem, qual é o problema de ter brinquedo no banheiro? A gente tira, depois a gente limpa, a gente seca, não tem problema, gente. O banheiro continua lá, né? Mas aí eu comecei a soltar isso, a deixar ele levar o que ele quisesse. Qual brinquedo você vai querer levar hoje? Às vezes levava cadeira, levava as coisas de praia, de brincar de praia. E essa dificuldade, essa resistência ao banho não acontece mais. Eu lembro, você tem uma frase, né, Alce, que eu amo, que é: a resistência é uma luta para existir. Acho que é essa frase, né? Existir é lutar para existir. Uhum. Isso. Essa frase me marcou, a primeira vez que eu ouvi, me marcou profundamente. E todas as vezes que eu lido com alguma outra resistência, eu lembro disso. Peraí, meu filho tá querendo existir, ele tá dando um grito aqui. Eu preciso dar espaço para ele. Né? E a brincadeira, eu tenho até vontade de chorar, porque a gente lutou muito e a gente abafou nossa existência porque a gente não tinha esse espaço. Quantas de nós estamos lutando agora para voltar a existir? Peraí, quem sou eu nesse mundo? De que forma que eu posso existir inteira? Nós estamos nesse caminho. E se a gente se coloca nesse caminho, pode ser que os nossos filhos não precisem trilhar esses passos, né? Eles vão viver uma outra vida, porque eles estão existindo desde já. E aí a brincadeira é esse convite para eles existirem, para eles se expressarem, para eles aprenderem tantas habilidades, né, Alce, como você colocou, que são desenvolvidas na brincadeira. E a vida fica mais gostosa, mais leve. Sim. Eu quero te convidar para deixar a sua mensagem final para os nossos ouvintes e dizer também onde que as pessoas podem te encontrar. A gente está estudando o livro Mito do Normal com a Alce. Se você quiser, busca lá no Insta, que toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. 10h30. 10h30, ela está ao vivo estudando esse livro. E é uma delícia, porque você para ali onde precisa parar, vai até onde precisa ir, pronto, acabou, sem essa rigidez toda. Eu tenho que, né, fazer um capítulo X ou tal parte. Não, tá caminhando, tá estudando, a gente tá aprendendo e tá sendo uma delícia. Obrigada. Eu queria, antes de dar a mensagem final e essa fala, né, desses contatos, eu queria contar um exemplo bem rapidinho para vocês, que eu acho incrível do Dinho, que é essa ideia do brincar, né, que, mas uma hora vai parar. E aí, o Dinho e eu estudando, eu falava, por que precisa parar? Por que não pode ser uma constante brincadeira? E aí, quando a gente lembra daquele filme A Vida é Bela, né, que o pai fez a guerra se transformar num negócio incrível, e claro, seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso, mas a gente não consegue. Mas assim, não precisa parar, né? Você pode ir mudando a brincadeira e as coisas irem sendo feitas. E aí o Dinho tem uma brincadeira que ele faz com as crianças, que esses dias eu entrei e falei, não acredito que eu entrei. Eles estão brincando de alguma coisa com a gente, muitas vezes, ou com algum lugar e tal, e a gente fala, gente, é hora do banho. E eles não querem. Eles estão brincando, né? E por mais que tenha brinquedos no banho, etc., não é tão legal com o que eles estão fazendo. E então o Dinho criou uma estratégia, que sempre que tiver uma brincadeira muito legal lá fora, vai ter uma brincadeira muito melhor dentro do banho, que é, vamos tomar banho de roupa e tudo, todo mundo junto.
E aí, toda vez que acontece alguma coisa, eu olho para ele e falo, hoje não, né? Ele falou, qual o problema? Põe na máquina de lavar, a gente lava e tal. Falou, não, dele eu vou, dele, então vai. Porque, gente, e qual que é o problema de sentir a roupa molhada no corpo? Eu fico agoniada, por quê? Porque era errado. Então, os gatilhos e as coisas, e o Jim fala, você deixa leve e vamos embora. E ele vai, e as crianças amam. Então, a gente não tem mais esse problema de resistência com o banho nunca. Porque, às vezes, se a gente não quer, a gente fala para eles, banho de roupa e tudo vocês querem? Querem. Porque eles acham o máximo, sentir, ai, grudou a calça, grudou a meia, grudou... Então, assim, não precisa parar de brincar. Eles podem continuar brincando. Ai, mas eles vão querer brincar pro resto da vida. As brincadeiras vão mudando. O que é a brincadeira do adulto? São as conversas gostosas, são as atividades prazerosas, e não tem problema nenhum, desde que tudo seja feito de forma respeitosa. Pode ser feito, né? Então, acho que é muito mais crenças que a gente vai tendo, né? De tipo, não, agora chega de brincar. Por que chega de brincar? A vida pode ser uma eterna busca de bem-estar, prazer, relações boas, e assim vai. Eu quero agradecer vocês, né, e dizer que foi muito gostoso ter outras duas mulheres, mães que também estudam, trabalham com esse assunto, para a gente ir, né, se aprofundando, trocando, e de lugares diferentes, né, a Kaline lá de BH, uma delícia, com filhos de idades diferentes, e dizer que isso eu acho que é o principal ponto da nossa virada, assim, da nossa maternidade, encontrar nossos pares, assim, a gente precisa se unir. Ninguém consegue mudar sozinho, ninguém. A gente vai sempre ser levado pela maré. Então, assim, busquemos nossas tribos, nossas comunidades, busquemos criar pares, ir atrás. Eu queria tanto fazer diferente, mas não conheço ninguém. Vai na internet, acha alguém, se aproxima, pede para ser amigo, nem que seja online no começo, depois vai buscando lugares onde tem palestras, vai conhecendo pessoas. Sozinho, a gente realmente não consegue. Eu comecei a estudar online por causa disso. Eu falava, eu quero ler, eu quero ir comentando, mas se tiver alguma coisa que alguém entende completamente diferente, tenho certeza que vão me escrever. E é isso, as pessoas me escrevem no direct, olha, você tem outro livro que fala diferente disso, eu acho isso o máximo, é aí que a gente vai realmente crescendo, né? Então, queria trazer essa mensagem, assim, por mais que a gente, né, busque, a gente não consegue se conectar com a criança, a gente não consegue se conectar nem uns com os outros adultos, que seria mais fácil, né? Então, vamos buscar esses pares, esses grupos, para a gente se fortalecer. Quem quiser, então, me encontrar, eu estou no Instagram, com @AlcineAndradeOficial. Nós estamos agora com um curso aberto, na verdade é um workshop, que é o workshop de birras, da explosão à conexão. E nós também temos o curso Resistir a Lutar para Existir, mas agora, no momento, ele está apenas focado para quem faz workshop de birras antes, que é uma introdução muito bacana, bem profunda, e depois a gente tem o curso que fala sobre resistências, e aí estamos bolando coisas novas aí para o futuro, para 2025. A gente não vai mais fazer a mentoria esse ano, a gente ia ter mais um grupo, mas a gente não vai ter, porque a gente está bolando algo novo aí para o ano que vem. Então, eu queria muito agradecer vocês, foi muito, muito gostoso, muito especial, e me senti muito acolhida aqui com vocês. E a gente também quer te agradecer por sua presença verdadeira, inteira, que a gente sente isso, mesmo sendo online, a gente sente. E eu quero te agradecer por ter deixado todas as outras coisas que você tem, todos os seus compromissos para estar aqui com a gente, para compartilhar, não somente do seu conhecimento, mas da sua vida, da sua jornada. Muito obrigada mesmo. Alci, conta para a gente também como é que funciona a comunidade Vila Família. Legal. Então, a comunidade Vila Família, essa é uma das novidades que a gente vai mudar para 2025. A princípio, ela surgiu porque as pessoas faziam a mentoria eram 3 meses, que a gente ficava o dia inteiro, 24 horas no chat e com conteúdos, né? Muito conteúdo. E aí, terminava os 3 meses, as pessoas ficavam mais 3 meses conseguindo ali, se sentindo firme, daqui a pouco estavam no automático de novo, e aí me vinham, eu quero fazer a mentoria de novo. Eu falava, gente, mas vocês já fizeram a mentoria, você já tem os conteúdos aí, e os meus conteúdos da mentoria, ficava 2 anos com a pessoa. Eu falava, tá aí, vocês vão receber tudo de novo. Não, mas eu quero ter o grupo, eu quero ter as pessoas para conversar, para trocar, eu quero ter você para perguntar, eu quero ter isso. Eu falei, então, a gente precisa criar alguma coisa. Então, a gente fez a Vila Família, que é uma comunidade online, onde a gente tem um portal, mas, a princípio, só pode entrar na Vila Família quem fez a mentoria. Porque daí a gente fala que tá todo mundo meio que na mesma página, então o acolhimento é muito grande, não tem o julgamento, a gente trabalha muito isso na mentoria, né? Gente, sempre alguém fizer uma pergunta, nunca falar, se eu fosse você eu faria isso, a gente vai para um lugar ajudando a gente a entender como que a gente pode oferecer uma conexão verdadeira em grupo. Então, quando as pessoas entram na Vila, já passaram por essa experiência desses 3 meses e vão para a Vila já mais quentinhos para poder ajudar e ser uma comunidade realmente que se apoia. Mas aí nós estamos com uma proposta de 2025 fazer duas frentes de Vila Família, para quem quiser entrar direto no portal e depois, com o tempo, migrar para o grupo, mas a gente vai conversar sobre isso daí e lançar lá em 2025 mesmo. Que delícia. Alci, muito obrigada, minha querida, por
por esse presente, porque a sua presença, a sua disponibilidade, sua generosidade é um grande presente para nós e para as nossas ouvintes, viu? Muito obrigada, um beijo grande e um abraço apertado aí no seu coração. Obrigada a vocês.